Desenho universal e acessibilidade. A vista de uma calçada compartilhada entre 5 pessoas. Um casal de idosos se abraça. Um homem cego e seu cão-guia caminham rentes ao extenso piso tátil. Um homem em cadeira de rodas toca sua cadeira sozinho e uma mulher puxa uma mala de rodinhas. Ao lado esquerdo da imagem, algumas árvores e a pista de rolagem dos carros rente à calçada. E à direita, o vão livre do MASP que sombreia o homem em cadeira de rodas. O que é o desenho universal? Abre aspas. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Fecha aspas. Conforme a Lei Federal 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Princípios do desenho universal. O conceito de desenho universal se norteia por 7 princípios, a saber: uso equitativo. É a característica do ambiente ou elemento espacial que faz com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente de idade ou habilidade. Para ter o uso equitativo, deve-se propiciar o mesmo significado de uso para todos, eliminar uma possível segregação e estigmatização, promover o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente atraente ao usuário. Anexo A, ABNT, NBR 9050. A fachada de um prédio, de um café. Sua entrada tem um amplo caminho entre 2 jardins e uma pessoa em cadeira de rodas está perto das portas de entrada. São 3 portas de 2 folhas e as 3 estão completamente abertas. Entre o caminho, as portas e o interior do café, não há nenhum desnível no piso. É um exemplo de uso equitativo, onde a entrada da edificação pode ser utilizada por pessoas com ou sem deficiência. Uso flexível. É a característica que faz com que o ambiente ou elemento espacial atenda a uma grande parte das preferências e habilidades das pessoas. Para tal, devem-se oferecer diferentes maneiras de uso, possibilitar o uso para destros e canhotos, facilitar a precisão e destreza do usuário e possibilitar o uso de pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos. Anexo A, ABNT, NBR 9050. Numa vista superior, percebemos que o batente tem uma elevação retangular ao centro e 2 partes rebaixadas dos 2 lados, à direita e à esquerda, ou tendo em vista o funcionamento da porta na entrada e na saída. Nestas partes rebaixadas, as folhas da porta, interna ou externa, se encaixam perfeitamente. É o exemplo de uso flexível, onde um batente se adapta às diferentes possibilidades de abertura da porta, para dentro ou para fora do ambiente. Dica: o batente com rebaixo dos 2 lados permite a inversão da abertura das portas sem necessidade de obras. Simples e intuitivo. É a característica do ambiente ou elemento espacial que possibilita que seu uso seja de fácil compreensão, dispensando para tal experiência, conhecimento, habilidades linguísticas ou grande nível de concentração por parte das pessoas. Anexo A, ABNT, NBR 9050. Em uma placa está escrito em destaque: sanitários. Abaixo está escrito: masculino, feminino, familiar acessível. E mais abaixo do texto estão os símbolos de comunicação, representando uma mulher, um homem, um casal com uma criança e uma pessoa em cadeira de rodas. Abaixo da placa, um homem empurra um carrinho de bebê. A placa de sinalização é exemplo de uso simples e intuitivo. Informação de fácil percepção. Essa característica do ambiente ou elemento espacial faz com que seja redundante e legível quanto a apresentações de informações vitais. Essas informações devem se apresentar em diferentes meios: visuais, verbais, táteis,
de modo que a legibilidade da informação seja maximizada, sendo percebida por pessoas com diferentes habilidades, cegos, surdos, analfabetos, entre outros. Anexo A, ABNT, NBR 9050. Uma maquete tátil do Coliseu, que é um prédio antigo e circular, semelhante a um estádio de futebol. O círculo que forma o prédio original não está completo na maquete. 1/6 da construção está cortada, para que quem toca na maquete possa entender como são as estruturas internas das arquibancadas. Há 4 pessoas cegas tocando no objeto tátil. Todos estão de óculos escuros. São 3 homens e uma mulher. A maquete tátil é um exemplo de fácil percepção. Tolerância ao erro. É uma característica que possibilita que se minimizem os riscos e consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na utilização do ambiente ou elemento espacial. Para tal, devem-se agrupar os elementos que apresentam risco, isolando-os ou eliminando-os, empregar avisos de risco ou erro, fornecer opções de minimizar as falhas e evitar ações inconscientes em tarefas que requeiram vigilância. Anexo A, ABNT, NBR 9050. Uma mulher empurrando um carrinho de bebê se aproxima de um elevador, que está com a porta aberta. Indo de um lado a outro da porta do elevador, percebemos 8 raios vermelhos, retos, que estão dispostos horizontalmente, de maneira equidistante de cima a baixo. São os sensores de movimento que impedem a porta do elevador de se fechar quando alguém está entrando nele. Este é um exemplo de tolerância ao erro. Baixo esforço físico. Nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga muscular do usuário. Para alcançar esse princípio, deve-se possibilitar que os usuários mantenham o corpo em posição neutra, usar força de operação razoável, minimizar ações repetidas e a sustentação do esforço físico. Anexo A, ABNT, NBR 9050. Uma torneira curva sem nenhum registro ou botão para abri-la. Mas há, na base da torneira, um sensor de movimento, que aciona o fluxo de água quando alguém coloca as mãos à frente dela, exemplificando o baixo esforço físico do usuário. Dimensão e espaço para aproximação e uso. Essa característica diz que o ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho de corpo, postura e mobilidade do usuário. Dessa forma, deve-se implantar sinalização em elementos importantes e tornar confortavelmente alcançáveis todos os componentes para usuários sentados ou em pé, acomodar variações de mãos e empunhadura e implantar espaços adequados para uso de tecnologias assistivas ou assistentes pessoais. Anexo A, ABNT, NBR 9050. 3 catracas lado a lado. As catracas não são do tipo que giram, e sim do tipo que se abrem quando alguém coloca um bilhete ou se aproxima. Em uma das catracas, o espaço entre as 2 laterais é maior do que o usual, e nela, uma mulher, utilizando muletas, passa confortavelmente pela catraca. Esse dimensionamento, que atende a uma maior variedade de usuários, é exemplo de dimensão e espaço para aproximação e uso. O que é acessibilidade? Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
O que diz a lei? Abre aspas. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Fecha aspas. LBI, artigo 55, de 2015. Referências antropométricas. Ao desenvolver projetos arquitetônicos e urbanísticos, é necessário considerar as diferentes potencialidades e limitações das pessoas. Como são as pessoas que circulam em nossa cidade? A diversidade humana que encontramos nas ruas de uma cidade é enorme. São pessoas adultas, jovens, crianças e idosas, com características específicas, tais como altas, bem altas, baixas, muito baixas, magras, obesas, com ou sem deficiência. Há pessoas que não ouvem ou não veem a cidade. Há também aquelas que se deslocam com a ajuda de bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas ou com a ajuda de cães-guias. E há ainda aquelas que se deslocam com carrinho de feira, carrinho de bebê e mala. Espaço estimado que essas pessoas ocupam para se deslocar. A figura de um homem de pé, visto de frente, representando o espaço estimado necessário para se deslocar. Verticalmente, são necessários 2 metros e 10 centímetros. Horizontalmente, são necessários 60 centímetros. Ao lado desta imagem está a figura do homem, vista de cima, e em volta dele há um círculo com 60 centímetros de diâmetro. Aqui estão representadas 5 figuras que mostram a largura da área necessária para se transitar livremente. A primeira mostra um homem cego com sua bengala. A largura da área que ele necessita é de 80 centímetros. A segunda é uma mulher cega com seu cão-guia. A largura da área que ela necessita é de 90 centímetros. A terceira é a figura de uma mulher com a perna engessada, usando muletas. Ela precisa de uma área também com 90 centímetros de largura. A quarta figura é de um homem idoso com sua bengala. Ele necessita de uma área de 75 centímetros de largura para se locomover sem problemas. E a quinta figura é de um homem com um andador. Ele precisa de uma área de 85 centímetros de largura. De cima, observamos o desenho de um homem empurrando um carrinho de bebê simples, com apenas um lugar, que necessita de 70 centímetros de largura para se locomover. Ao lado, percebemos o desenho de uma mulher de perfil empurrando um carrinho duplo de bebê. Módulo de referência, MR. É o espaço necessário para acomodar uma pessoa em cadeira de rodas. A pessoa em cadeira de rodas é a que demanda maior espaço, motivo pelo qual foi adotada como módulo de referência. Portanto, estas dimensões devem ser usadas como parâmetro em projetos de arquitetura. Uma figura vista de cima representa um homem em uma cadeira de rodas. A medida de profundidade da cadeira é de 1,20 m e da largura é de 80 centímetros. Por exemplo, quando for projetar uma sala de espera, é necessário considerar pelo menos um módulo de referência neste espaço ou, quando projetar uma sala de espetáculos, deve ser garantido um percentual de espaços para pessoas com deficiência em cadeira de rodas. Áreas de circulação e manobra. Na circulação, é necessário garantir que qualquer pessoa possa se movimentar com total autonomia e independência. Para isso, os percursos devem apresentar dimensões mínimas de largura na circulação. Para o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, é preciso prever áreas de rotação, de aproximação e condições para manobra de cadeiras de rodas, possibilitando assim a livre circulação e total utilização do espaço.
Seguem áreas de rotação com os espaços necessários para os usuários de cadeiras de rodas efetuarem manobras sem deslocamento. A ilustração de um homem em cadeira de rodas vista de cima. Na profundidade da cadeira está indicado 1,20 m de largura. Na largura da cadeira também há indicação de 1,20 m. Uma linha pontilhada indica um giro lateral da cadeira de 90 graus dentro desta área de 1,20 m, indicando que esta é a área mínima necessária para a realização deste tipo de manobra. O desenho de um homem em cadeira de rodas visto de cima. Na profundidade da cadeira está indicado 1,50 m de profundidade. Na largura da cadeira, a indicação de 1,20 m de largura. Uma linha pontilhada indica um giro da cadeira de 180 graus. Estas, portanto, são as medidas mínimas necessárias para que a pessoa em cadeira de rodas consiga fazer um meio giro completo com sua cadeira. O desenho de um homem em cadeira de rodas visto de cima. Um círculo completo em volta da cadeira, com 1,50 m de diâmetro. Esta é a metragem necessária para que a pessoa em cadeira de rodas consiga fazer um giro completo com sua cadeira. Também devem ser observadas condições para a manobra de cadeira de rodas com deslocamento. Uma ilustração mostra a área necessária para uma pessoa em cadeira de rodas fazer manobras em diferentes contextos. O deslocamento de 90 graus mínimo em um corredor em L, que faz curva à esquerda, a medida mínima da largura do corredor é de 90 centímetros, sem quina na parte interna da curva, ampliando o espaço na diagonal para que este trecho do corredor fique com 1,20 m de largura. Se na curva houver quina com ângulo reto de 90 graus, o corredor deve ter 1,20 m de largura em ambos os trechos. Porém, o recomendável, como mostra um novo desenho, é um corredor com 1,20 m de largura e com um alargamento na curva, deixando a passagem com 1,5 m de largura para que a cadeira faça a manobra em 90 graus confortavelmente. Há ainda duas imagens que ilustram a área necessária para um deslocamento consecutivo de 90 graus, um percurso intermediário, ou seja, uma curva em U. A primeira delas mostra o caminho de um corredor em U mais aberto, ou seja, com a parte intermediária mais longa, de modo que o corredor deve ter no mínimo 90 centímetros de largura sem alargamento nas curvas. Na segunda, com o U mais fechado, ou seja, com o trecho intermediário mais curto, é necessário 1,05 m nos corredores, que são as laterais do U, e 90 centímetros no que seria sua base ou trecho intermediário. A última figura desta seção mostra uma forma oval com 1,90 m de largura por 1,5 m de altura. Dentro da forma oval está uma pessoa em cadeira de rodas movimentando sua cadeira circularmente. Esta é a área mínima para este tipo de deslocamento. Alcance manual, frontal e lateral. As pessoas possuem características específicas de alcance manual, podendo variar de acordo com a altura e a flexibilidade de cada uma delas. As medidas apresentadas são baseadas em pessoas com total mobilidade nos membros superiores e são dimensões máximas e mínimas confortáveis. A imagem mostra as dimensões máximas e mínimas para alcance manual frontal de uma pessoa em pé. Na imagem, a figura feminina, vista de perfil, desloca o braço à frente em vários ângulos possíveis. Ela começa com o braço estendido ao longo do corpo, indo para o primeiro movimento, em que ela ergue o braço estendido a 45 graus. Depois, com o cotovelo dobrado em 90 graus e o antebraço e mão retos. Em seguida, com o braço estendido na altura do ombro. E, por fim, partindo desta última posição, eleva o braço estendido mais 45 graus. Sendo assim, a altura mínima para que a pessoa alcance algo com as mãos, na primeira posição, é de 65 centímetros e vai até 1,55 m na última posição. Esta imagem mostra dimensões máximas e mínimas para alcance manual frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas. Na imagem que mostra o alcance frontal, a pessoa em cadeira de rodas tem 3 movimentos possíveis. O primeiro, com o braço estendido à frente do corpo na altura do ombro.
Depois, partindo desta posição, subindo o braço mais 30 graus. E depois, em uma elevação de mais 30 graus. As alturas necessárias para estas 3 posições são, respectivamente, 1 metro, 1 metro e 20 centímetros e 1 metro e 35 centímetros. Na figura que mostra o alcance manual lateral, estão indicadas as 3 elevações de braço da figura anterior, com a adição de mais 2 movimentos para baixo. Neste caso, as medidas vão de 60 centímetros a 1 metro e 40 centímetros de altura. Alcance visual. A imagem ilustra os campos de visão de 2 pessoas, uma mulher em pé e um homem em cadeira de rodas. No desenho, eles estão diante de um quadro retangular horizontal. A imagem mostra que o campo de visão da mulher de pé alcança 30 graus acima e 30 graus abaixo de uma linha reta que sai da altura de seus olhos. Ao lado da mulher, o campo de visão do homem em uma cadeira de rodas é idêntico ao da mulher, também alcançando 30 graus acima e 30 graus abaixo de uma linha reta que sai da altura de seus olhos. No entanto, como ele está sentado, a altura indicada para que ele veja bem o quadro, tendo em vista uma inclinação confortável de seu pescoço, é de 1 metro e 15 centímetros a partir do chão.